Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui na minha varanda que é cheia de plantas porque eu quero mostrar como eu adubo essas plantas ornamentais que eu tenho por aqui. Já está chegando aí no finalzinho do inverno, daqui a pouco começa a primavera, o clima volta a ficar mais quente e as plantas começam a se desenvolver mais. E o adubo que eu vou usar aqui nas minhas plantas é esse adubo aqui, o Forticote 15912. É um adubo que eu uso em praticamente todas as minhas plantas. Eu gosto muito desse adubo. Ele é um NPK, mas ele tem mais do que somente o NPK, somente o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Ele é bem completo e ele tem aqui na fórmula o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que é o famoso NPK, e tem também o magnésio, o enxofre, o cobre, o ferro e o molibdênio, que também são nutrientes essenciais aí para o bom desenvolvimento das nossas plantas. E uma outra vantagem que eu gosto muito desse adubo é que ele dura 5 meses no vaso, então eu aplico aí praticamente 2 vezes em um ano. É muito prático de usar e ele ainda tem uma outra vantagem, que ele é um tipo de cote. Um adubo mais moderno, que vem aí protegido por uma capinha e ele libera os nutrientes lentamente no substrato, à medida que a gente vai regando a nossa planta. Existem outros tipos de NPK que também são de colocar diretamente no substrato, mas esse NPK geralmente ele dissolve todo de uma vez. Então, se a gente erra na mão aí na adubação, a gente pode acabar matando a nossa planta por excesso de adubação. Eu já tive até problema aqui nesses meus crótons, eu já usei esse NPK granulado, coloquei aqui no vasinho e de repente eles começaram a cair todas as folhas. Aí eu fui perceber que era o adubo, ele dissolveu todo de uma vez e acabou prejudicando o meu cróton. A planta não morreu, mas ela sentiu bastante o excesso de adubação. Então, de lá para cá, eu passei a usar o adubo Osmocote porque ele é bem mais seguro. As plantas ornamentais são muito sensíveis a erros de adubação. Não adianta a gente adubar demais, achando que elas vão ficar lindas e maravilhosas, porque isso não vai acontecer. Elas têm o tempo delas de se desenvolverem. E pode acontecer o efeito contrário, elas podem ficar feias e a gente pode até acabar perdendo a nossa planta. Então tenha bastante cuidado aí na hora de fazer a adubação das suas plantas e siga as orientações do fabricante. Agora eu quero mostrar como eu faço a adubação com o Forticote aqui nos meus crótons. Eu coloquei pedra brita aqui por cima do substrato dos meus vasos porque os cachorros gostam de mexer na terra. Então, isso aqui é para proteger a terra e para eles não ficarem mexendo, até porque eu tenho várias plantas que são tóxicas, então não é ideal que eles mexam nessas plantas. Aqui está a embalagem do adubo, vou abrir aqui para mostrar como é esse adubo. São essas bolinhas que a gente vai colocar ali por cima do substrato da planta e elas vão liberando lentamente a adubação à medida que a gente faz a rega. Eu vou usar aqui essa colherzinha para fazer medida. Essa daqui é aquela colherzinha de doce. Está escrito aqui na embalagem que a gente deve usar de 1 a 2 colheres de café por litro de substrato, o que é equivalente aí a 4 gramas. Eu vou usar só 2 colherzinhas dessa. Vou pegar ela aqui bem cheia e vou colocar no vasinho do meu cróton. Aí eu coloco aqui por cima da pedra brita mesmo. Aí daqui a pouco, à medida que eu for regando, ela vai entrando aqui para dentro do substrato. Aí eu espalho ao redor aqui do vaso, não coloco amontoadas todas no mesmo lugar. Vou pegar aqui uma outra colher bem cheia e vou espalhar por cima do substrato aqui da mesma forma. Vou colocar aqui nessa parte que eu ainda não coloquei adubação. Aí assim, toda vez que eu regar aqui esse meu vaso de cróton, essas bolinhas vão ser umedecidas pela água da rega e vão liberando lentamente essa adubação, que dura aí cerca de 5 meses aqui no vaso do meu cróton, adubando a minha planta e fornecendo os nutrientes que ela precisa para se desenvolver bem. O fabricante pede aí para colocar 1 colher por litro ou 2.
eu não coloco isso tudo, geralmente eu coloco menos. Eu recomendo que você nunca coloque a mais do que o fabricante pede. Agora, a menos é uma opção sua, uma escolha sua. Agora eu vou adubar aqui essa dracena vermelha que está soltando uma folhagem maravilhosa. As folhas dela estão vindo nesse tom de rosa bem bonito. Depois eu vou até retirar essas folhas mais velhas da época que eu fiz o replante nela. Tem até vídeo aí no canal de quando eu replantei essas dracenas. Não tem muito tempo que eu fiz replante. Essas aqui eu fiz replante simples. E aqui nessa vermelha eu fiz poda. Eu plantei ela aqui nesse vaso totalmente sem raízes. Vou deixar o link do vídeo do replante delas aqui embaixo na descrição. E nelas, que tem um vasinho bem menor, eu vou colocar só uma colherinha do adubo. Esse aqui é um vaso de 5 litros. Ele não está cheio até na borda, deve faltar aqui mais ou menos 1 litro de substrato. Então, seguindo as orientações do fabricante, dá para colocar até 4 colherinhas dessa de café aqui nesse vaso. Só que eu acho uma dosagem muito alta, então eu coloco menos. Eu vou colocar só uma colherzinha. Mas, se você quer ver o resultado aí maior do seu adubo, siga as orientações do fabricante. Ou então, coloque uma dosagem a menos. Nunca coloque uma dosagem maior do que o fabricante indica. Então, eu vou adubar todas essas plantas aqui da minha varanda. Inclusive, eu uso esse adubo até aqui nas minhas orquídeas. Olha aqui que coisa mais linda que está florindo por aqui. Essa planta é um híbrido de Cattleya e a coloração dela é maravilhosa. Com certeza essa floração já merece o seu like, então deixa o like aí no vídeo porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre diferentes plantas ornamentais. Aqui nas orquídeas eu não vou colocar adubação hoje, porque ainda não completou os 5 meses que eu fiz adubação nelas. Agora eu vim aqui no meu terraço, por aqui eu também tenho vários vasos de plantas de sombra e eu também quero fazer adubação nessas plantas. Eu mostrei elas aí no vídeo passado, mostrei a limpeza que eu faço aqui nas folhas delas e eu comentei que eu iria adubar e iria mostrar aqui no canal. Então, hoje eu quero mostrar como eu faço a adubação dessas plantas que ficam aqui no meu terraço. Olha aqui que bonita que elas estão. A minha samambaia está soltando folhas aqui novamente. Essa é a samambaia Amazonas. Aqui do lado dela tá a samambaia Jamaica. Tem também essa Comigo Ninguém Pode, bem bonita. E o meu lírio do Amazonas, que está lindão e com as folhas super brilhantes. E aqui eu adubo basicamente da mesma forma. Aqui eu tenho todo tipo de planta, plantas mais resistentes e plantas mais sensíveis. As begônias, por exemplo, são plantas bem sensíveis. Elas não toleram aí erro na adubação, então é melhor colocar menos adubo nelas do que exagerar muito na adubação. Essa daqui, que é a begônia coccinea, está aqui florindo. A floração dela é rosa. E olha como ela tá bonita. Tem algumas folhas cheias de pintinhas. Isso aqui foi uma mutação da planta. Peguei aqui uma colherzinha de adubo e eu vou colocar ao redor do vaso. Não vou colocar muito próximo ao caule ali da begônia, para não ir adubação muito direto nelas, porque elas realmente são plantas bem sensíveis, têm as raizinhas fininhas, então tem que tomar cuidado na hora de adubar. Vou colocar só uma colherzinha, já vai ser suficiente para adubar ela. Vou colocar aqui na begônia asa de anjo também. Vou virar o vaso aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar. Vou tirar essa folhinha velha aqui, que está até meio machucadinha. Aí vocês vão conseguir ver direitinho como eu faço a adubação das begônias. Vou pegar uma colherzinha do adubo e vou colocar aqui ao redor do vaso, bem próximo à borda. Não coloco o adubo muito em cima do caule da begônia. Assim não vai chegar aquela quantidade enorme de adubo muito direto em cima das raízes. Coloquei aqui o adubo, agora é só regar que ele vai liberando lentamente aí os nutrientes para minha begônia.
Essa daqui ainda não está florindo, eu estou doida para ver a floração dela, mas essa é meio chatinha de conseguir ver a floração. Ela só floresce quando ela quer. Aqui do lado tem a costela de Adão, tá bem bonita a minha costela de Adão. Coloquei brita nela também porque os cachorros queriam mexer aqui no substrato, então eu preferi tampar esse substrato. Vou colocar aqui da mesma forma a adubação, sempre na borda do vaso, nunca próximo ao caule da planta. Também vou colocar só uma colherzinha porque o meu adubo está bem pouco e ainda falta muita planta. O pacová, que foi estrela aí do vídeo passado, olha aí, ele ainda está bem limpinho, com as folhas bem brilhantes. Vou adubar ele também, colocar aqui na bordinha do vaso bem espalhadas as bolinhas. O pacová é uma planta que está crescendo muito rápido aqui no meu cultivo. Ele e a costela de Adão estão me surpreendendo. Que tem a begônia em floração, mas depois eu volto aqui nessas outras plantas, porque agora eu quero mostrar a adubação da minha samambaia amazonas. Ela está saltando aqui várias folhinhas novas, então ela precisa de bastante nutriente. Nela eu vou jogar o adubo espalhado, porque não tem como, tem raízes dela, rizomas dela para todo lado aqui nesse vasinho. Aí eu vou colocar 2 colheres, porque esse vaso aqui é bem grandão. Esse é um momento perfeito para fazer a adubação. Ela está emitindo várias folhinhas novas, então essas folhas já vão crescer nutridas. Logo aqui acima eu tenho essa outra samambaia, mas eu não vou adubar ela hoje, porque como eu replantei ela tem pouco tempo, eu já fiz a adubação. Aqui tem a minha Comigo Ninguém Pode, que tá bem bonita. E do lado dela tem o lírio do Amazonas. Depois eu vou terminar de adubar essas plantas e vou regar. Não vou mostrar porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então é assim que eu adubo as minhas plantas. Eu só uso o adubo Forticote porque eu tenho animais. Então, se eu colocar aqui um adubo orgânico ou um esterco, os meus cachorros vão mexer no substrato das plantas. Então eu escolhi esse adubo, gosto muito dele e ele funciona muito bem aqui para mim. Ele fornece todos os nutrientes que as minhas plantas precisam para se desenvolver bem e ficarem saudáveis. Já me conta aí nos comentários se você já usou esse adubo. Pode me contar também qual é o seu adubo preferido. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando como eu faço a limpeza aqui das folhas das minhas plantas usando apenas um produto e também uma playlist onde tem vídeos sobre cada uma dessas plantas que eu tenho por aqui. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!